Hoje nós vamos falar, né, do encontro do Jacó com Esaú. Só para a gente recordar, recapitular o que nós vimos na semana passada, Jacó decidiu voltar para casa. Então Deus disse para ele voltar, então ele resolve voltar. E quando ele volta para casa, ele é atormentado pela sua mente. Ele é atormentado por coisas erradas que ele tinha feito lá no passado contra o irmão dele. Então, meus irmãos, como a Bíblia sempre ensina, né, o pecado vos alcançará. Depois de 20 anos longe do seu pai, longe da sua mãe e principalmente longe do seu irmão, ele vai voltar para casa. E ele tem um monte de ideia quando ele está voltando para casa. Ele fala assim: olha, eu vou mandar alguém falar com o meu irmão dizendo que eu estou rindo, que eu estou rindo em paz, que eu não quero confusão, que eu não quero briga, né? Eu vou dizer isso aí, né? Mas aí quando o empregado dele vai, conversa com o irmão e volta, o empregado diz assim: o teu irmão está vindo. E o teu irmão está vindo com 400 homens junto com ele. Bom, a última coisa que o Jacó ouviu da boca do irmão dele é o seguinte: eu vou matar o meu irmão. Agora você imagina, né? Depois de 20 anos, ele quer voltar para casa, mas agora ele já casou, ele tem lá, meus irmãos, 12 filhos, 11 filhos homens e uma menina, e ele quer voltar para casa, e aí escuta isso: ó, o teu irmão está vindo aí com 400 homens. Aí ele disse: eu estou perdido, meu irmão veio cumprir a promessa de que vinha me matar. Então ele tem outro plano, né? Já que o primeiro plano não deu certo, ele tem o segundo plano. Ah, já sei, eu vou pegar esse monte de ovelha, né? Eu vou pegar esse monte de vaca, esse monte de camelo, esse monte de jumento, e foi distribuindo, né? Mandando os empregados em turmas e levar. Falei assim: ó, quando vocês vêem meu irmão, vocês já pegam e dá essas vacas aqui. Viu meu irmão? Vai lá, chega, dá essas ovelhas aqui. E o Esaú, ele realmente veio e foi encontrando tudo aquilo pelo meio do caminho, né? Trombou primeiro com as ovelhas, depois trombou com as vacas, depois trombou com os camelos, depois trombou com os jumentos, né? E cada vez que ele trombava com uma turma, a pessoa falava: olha, é o teu irmão, seu servo Jacó, que está mandando esse presente para você. Ele mesmo chega nessa conclusão, no capítulo 32, no versículo 20, e direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplacarei com o presente que vai na minha frente, e depois verei a sua face, então ele aceitará a minha face. Ele achava que ele podia comprar a ira, o ódio, a mágoa com presente. Mas problemas de ira, de mágoa, de ódio não se cura com presente. É por isso que o capítulo 33, ele é tão importante. Porque esses dois irmãos que brigaram a vida inteira, o Jacó roubou a bênção, o Jacó roubou a primogenitura, o Jacó passou a perna no irmão dele o tempo todo. Agora o irmão, que é praticamente um rei lá em Seir, ele marcha com um monte de gente, e a única coisa que passa na cabeça do Jacó é que o irmão vai matar ele. Aí ele, de noite então, ele atravessa todo mundo, tem que atravessar um rio. Naquele tempo não tinha ponte, naquele tempo não tinha nada, então ele atravessa o rio, coloca mulheres, coloca os filhos, coloca os empregados, atravessa todo mundo. Ele é o último a atravessar. E quando ele atravessa, o anjo de Deus encontra ele lá no meio daquele rio, e os dois começam a lutar. E uma luta, mas uma luta grande mesmo. E aí Jacó estava vencendo aquela luta, até que o anjo pega o cajado, bate na perna dele e aleja ele para o resto da vida. Mesmo assim, Jacó segura o anjo e diz assim: eu só vou embora quando você me abençoar. Me abençoa, né? Meus irmãos, ele roubou a bênção do irmão, ele roubou a primogenitura do irmão, ele estava tão afoito por uma bênção, que ele nunca se sentiu abençoado.
Porque tudo que é roubado, tudo que é errado, não tem bênção. Então aquilo que você vê no capítulo 27, aquilo que você vê no capítulo 25, o roubo da primogenitura, o roubo da bênção, lá no capítulo 27, essas coisas não dão certo. Tudo que não é certo é errado, a gente tem que entender isso, tudo que não é certo é errado. Se ele fosse, meus irmãos, um homem que se sentisse abençoado, jamais ele falaria para o anjo, me abençoa. Aí o anjo então vai abençoar ele com a maior bênção que um homem pode ter. Qual é a maior bênção que nós podemos ter? No livro de Romanos, no capítulo 6, você consegue achar? Livro de Romanos, capítulo 6, abra lá. Livro de Romanos, está no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele diz aí qual é o maior presente que um homem pode ter. Romanos, capítulo 6 e versículo 23. O que diz aí nesse capítulo e nesse versículo? Diz o seguinte: o salário do pecado é o quê? É a morte. Ele continua e diz assim, mas o presente, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por meio de quem? No final do versículo 23. Quem é que dá a vida eterna no final do versículo 23? Por Jesus Cristo, o nosso Senhor. O maior presente que nós podemos receber de Deus é a salvação. Então você abre agora de novo lá em Gênesis, no capítulo 32. O Jacó, ele quer ser abençoado, e o anjo olha para ele e fala assim, como é que você chama? Ele fala assim, eu me chamo Jacó. Jacó quer dizer enganador. Aí ele disse, você não vai mais se chamar enganador, vou mudar o seu nome para Israel, você vai ser o príncipe de Deus agora. Ele foi transformado por Deus. E olha o que ele diz aqui no versículo 30. Jacó chamou o nome daquele lugar de Peniel, porque disse, eu vi Deus face a face, e minha alma foi salva. Sabe o que ele está dizendo aqui? O Jacó está dizendo que ele teve um encontro com Deus, e ele foi salvo, ele recebeu esse presente. A maior bênção que uma pessoa pode ter, não é alguém colocar a mão na nossa cabeça, não era Isaac colocar a mão na cabeça dele. A maior bênção que uma pessoa pode ter, não é um carro, não é uma casa, não é um alguém. A maior bênção que uma pessoa pode ter é a salvação que vem de Deus. E é por isso que ele disse, eu tive um encontro com Deus, ou seja, eu vi Deus face a face. Essa frase, vi Deus face a face, quer dizer que ele teve um encontro com Deus. E ele disse, a minha alma foi salva. Então, o grande presente de Deus para nós é a salvação. Mas o que está escrito lá em Romanos 6, 23, por meio de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nos salva. Veja a paz que ele está agora. E é assim que ele sai daquele rio. Ele entrou naquele rio todo preocupado, agora ele sai do rio. E no versículo 1, ele está lá, né, um pouco ansioso ainda, versículo 1, levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú com 400 homens, né, e aí ele ficou com medo de novo, ele teve um temor, né, lembra, meus irmãos, mesmo que nós somos salvos em Cristo Jesus, mesmo que você é um crente, você ainda tem defeitos, você ainda é um ser humano, você é um homem, uma mulher, você, né, não é perfeito. E o Jacó, ele acabou de receber a salvação de Deus, mas ele olha para frente e vê o irmão vindo com 400 homens, ele morre de medo. E aí o que ele faz? Ele pega, coloca a Raquel e o José por último, pega a Lia com os seus 8 filhos e coloca atrás, né? 6 filhos e coloca atrás, e depois pega as concubinas com os filhos e coloca na frente, e ele vai na frente de todos eles. Ele fala assim, bom,
para pegar os meus filhos, né, primeiro vai ter que me pegar, né? Só por cima do meu cadáver. É o que está acontecendo aqui no versículo 3. E ele mesmo passou adiante deles. Ou seja, para pegar, roubar ou matar um filho meu, eles vão ter que passar por cima do meu cadáver. Mas ele foi em reverência, ele não podia lutar com 400 homens, ele sabia disso, então ele foi em reverência, no versículo 3, foi se inclinando, né? E aí, meus irmãos, tem uma lição importante aqui, é que nós somos tardios, né, em descansar em Deus. Nós temos que aprender a descansar em Deus. Uma coisa é crer na salvação, outra coisa é aprender a descansar em Deus. O que é isso, descansar em Deus? É entender que Ele vai cuidar sobre o que você vai comer amanhã. Deixa Ele cuidar disso. Sobre como é que vai ser a sua saúde amanhã. É melhor você deixar Ele cuidar disso. Esse é um problema que Ele vai ter que cuidar. Como é que eu vou conseguir um novo emprego? Como é que eu vou conseguir manter o meu emprego? Deixa Ele cuidar disso. Isso se chama descansar no Senhor. E agora Jacó, ele é salvo, mas ele não aprendeu ainda a descansar totalmente no Senhor. Não é uma coisa fácil. Essa é a tarefa mais difícil, meus irmãos, que um crente tem. Lembra que nós falamos um versículo na semana passada? Se encontra no Salmos 53, versículo 3 e versículo 4. O Davi, ele diz o seguinte: quando eu ficar com medo, eu vou confiar em Ti. Você pode abrir lá se você quiser, Salmos capítulo 56, versículo 3 e versículo 4. A gente leu aqui, eu acho que foi domingo de manhã, não é? No nosso estudo, domingo de manhã, nós lemos exatamente esse versículo aqui, o Salmos capítulo 56 e versículo 4. Parece uma contradição, não é? Você lê isso aqui, que diz assim, né? Versículo 3, né? Deixa eu achar aqui, tá. No dia que eu ficar com medo, eu vou confiar em Ti. Você está vendo a contradição aqui? Parece ser uma contradição, mas não é, né? O crente não pode ter medo, o crente não pode ficar angustiado, o crente... Deixa eu dizer, ele é um ser humano. Ele vai ficar, em algum momento da vida vai ter um problema. E ele está dizendo aqui, no dia que eu ficar com medo, porque o Davi, por muitas vezes, ele ficou com medo. Aí você pergunta, mas ele matou o gigante. Matou o gigante, né? Mas você acha que ele não teve um pouco de medo quando ele estava lá enfrentando o gigante? Mas ele confiou em Deus. Olha o que está escrito aí. No dia que eu ficar com medo, eu vou confiar em Ti. Em Deus eu louvarei a Sua palavra. Em Deus eu pus a minha confiança. Eu não vou temer o que me pode fazer o homem ou o que me pode fazer a carne. Isso é uma lição para nós. Nós devemos aprender a confiar em Deus, financeiramente, fisicamente, emocionalmente, e aí nós temos o reencontro, né, dos dois irmãos. Vamos voltar lá para o capítulo 32, porque os dois irmãos vão se encontrar depois de 20 e poucos anos, né? Eles vão se reencontrar no versículo 4, tá? Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, e lançou sobre o seu pescoço, e beijou, e choraram. Esse é o jeito que Deus tratou toda a questão. E aqueles presentes, aquelas coisas, nem ele sabia, coitado do Esaú, né? Mas veja, o irmão vem, o irmão corre, o irmão abraça, o irmão beija, o irmão chora. Nada de briga, nada de confusão, nada de discussão, nada de ficar lembrando o passado, nada de ficar xingando, nada disso. Nada. Deus tocou no coração do Esaú da mesma forma que tocou no coração do Labão.
Deus, meus irmãos, é que está ali para proteger o Jacó. Nós temos que aprender isso, que Deus é Ele que cria, Ele que vai fazer toda a situação acontecer. É Deus que está no controle de tudo, tudo mesmo, né? Meus irmãos, até mesmo o coração mais vingativo, ele está sob o controle de Deus. Então você não esqueça disso. Se Deus permitir, pode até te acontecer alguma coisa, mas em não permitindo o Senhor, nada pode te acontecer, porque Deus, Ele sempre cuida de nós. O Esaú, o irmão está aqui contente, viu o outro irmão, olha, mas depois de 20 anos, lembra que eu falei para você, a última coisa que o Esaú disse, eu vou matar o meu irmão. Olha lá, nada como o tempo, não é verdade? Nada como o tempo, passou, e o Esaú, ele estava com saudade do irmão dele. Aliás, vocês lembram que os dois eram o que mesmo? Os dois eram gêmeos, né? E o laço de gêmeos é muito forte, nasceu, eles são igual, né? É que um nasceu meio de uma cor, outro de outra cor, né? Um mais peludo, outro menos peludo, e aí tem umas diferencinhas de natureza, mas eles não deixam de ser o quê? Gêmeos. Eles estavam com saudade. Aí, meus irmãos, o coração, a emoção, a vontade de abraçar, tudo falou mais alto. O Esaú tem duas perguntas para o irmão dele. A primeira pergunta é: quem são esses aí? Versículo 5, né? Depois levantou os olhos, viu as mulheres, os meninos e disse: ué, quem são estes contigo? Quem que é essa molecada aí, essa piazada aí, esses guri todos? Quem que é, né? Aí ele olha, o Jacó diz assim: estes são os filhos que Deus graciosamente me deu. Ele nunca tinha falado isso. Estão lembrados? Ele nunca se referiu à família dele como um presente de Deus. Até então, na cabeça dele, ele tinha comprou todo mundo ali. Eu comprei a Raquel, comprei a Lia, comprei todo mundo, né? Aqui eu paguei tudo, aqui é tudo pago. Não, agora é diferente. Ele diz: esses são os filhos que Deus graciosamente me tem dado. Olha como muda o coração de uma pessoa que tem um encontro com Deus. O coração, meus irmãos, que se encontra com Deus, no pé da cruz, em Cristo Jesus, ele é transformado, ele mudou, né? Então agora os filhos e, meus irmãos, tudo que ele tem é o quê? É um presente de Deus, é Deus que me deu tudo isso. E depois ele faz uma outra pergunta, né? Versículo versículo 8, e disse Esaú: é o seguinte, de que te serve todo esse bando que tenho encontrado, né? Ele falou assim: é o seguinte, eu estava vindo aí, né, e de repente o camarada saiu aí com um monte de ovelha, depois me deu um monte de camelo, me deu um monte de vaca, me deu um monte de jumento. Eu não estou entendendo nada, né? Cada um que vinha dava, saía correndo e falava: foi o Jacó que deu, o Jacó é teu servo, né? Eu não estou entendendo nada disso. Aí ele olha e diz assim: para achar graças aos olhos do meu Senhor. Veja, irmãos, que agora o Jacó, ele fala a verdade, né? Ele fala a verdade. Ele foi honesto, ele fala assim: eu mandei esses presentes aí para você não me matar, para achar graça aos teus olhos, para você me perdoar. Eu tentei te comprar com presente. Ele é honesto. Sabe por que ele é honesto? Agora, é porque ele teve esse encontro com Deus, e as coisas mudou no coração dele, e ele não tem problema de falar: olha, foi isso que aconteceu, né? Aconteceu mesmo. Eu estava tentando te comprar, né? E aí, meus irmãos, o Esaú, é claro, ele era muito mais rico do que o Jacó. Versículo 9, e Esaú disse: meu irmão, eu tenho bastante,
fica com esses presentes aí, eu não quero nada seu não, né? Como se dissesse assim, rapaz, Deus me livre de pegar uma coisa sua, né? Eu tenho muita coisa, eu tenho bastante. E aí no versículo 10, disse Jacó, não, né? Se agora tenho achado graça aos teus olhos, eu peço que tomes o meu presente da minha mão, porque eu tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te, a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, porque tenho de tudo. E insistiu até que Esaú, ele aceitou. Eu quero que você compare o versículo 9 com o versículo 11 lá no fim. No versículo 9, o Esaú diz assim, eu tenho o bastante. No versículo 11, no final, o Jacó diz assim, eu tenho tudo. E aí você vai ver a diferença de bastante e de tudo. A pessoa que não tem Cristo, ele pode ter bastante. Vamos pegar uma pessoa rica como Bill Gates, e outros aí, né? Eu nem sei o nome de tantos milionários, né? Não tem tanto assim também. Mas essas pessoas são multimilionárias, bilionárias, talvez até trilionárias, mas é uma coisa que podemos chamar de bastante. Por que bastante? Porque bastante não é tudo. O Esaú, ele era dono já de tudo que existia nas montanhas de Seir. Depois nós vamos ver no capítulo 36, que todos os filhos de Esaú se tornaram príncipes. Ele vivia como um rei, o reino de Edom, que é Esaú. O reino de Esaú, Edom, ele se tornou um reino muito mais, olha meus irmãos, 100 ou 2 antes de Israel surgir como nação. Ou seja, Esaú cresceu muito e mais cedo do que Jacó. Então ele está podre de rico. Ele tem 400 homens aí, soldados para andar, para proteger ele. Jacó não tem. Então ele olha e fala, eu não quero o que você tem. Eu tenho bastante. Ele diz, não, eu quero que você pega. Eu quero que você pega. Você tem bastante, meu irmão. Mas eu tenho tudo. Sabe por quê? Porque Esaú não tinha uma coisa que o Jacó tinha, que era esse encontro com Deus. Não tinha a certeza da salvação, não tinha Jesus. E quando você tem Jesus, você tem tudo. Mesmo você não tendo nada, você tem tudo. Agora, quando você não tem Jesus, você pode pensar que tem tudo, mas não tem, você só tem o bastante. Você tem bastante mesmo, é bastante, para gastar, para jogar fora, para um monte de coisa, mas você não tem tudo. Mas Jacó diz, eu tenho tudo, porque quem tem Deus, quem tem Cristo como seu Salvador, essa pessoa tem tudo. Olha, toda a riqueza do mundo, o que Jesus disse, vamos relembrar a frase de Jesus, ele disse o seguinte, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. O que Jacó disse no capítulo anterior? Eu tive um encontro com Deus e minha alma foi o quê? Ela foi salva. A minha alma foi salva. Meus irmãos, nunca fique aí reclamando se você não tem o bastante, quanto Esaú tinha o bastante. Sabe por quê? Porque você tem tudo, você que tem Cristo, você tem tudo. É assim que a gente tem que se sentir. Ele fala uma frase aqui, meus irmãos, eu vi o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus. Bem, quando ele estava brigando com o anjo lá, por diversas vezes ele viu Esaú, e essa visão, meus irmãos, Deus faz isso conosco, né? Quando nós estamos errados, quando existe uma culpa na nossa mente, e Deus faz isso. Na verdade, o Jacó, ele sempre quis ser o Esaú. Esse era o problema do Jacó, até ele se encontrar com Deus. Ele sempre quis ser o Esaú.
Porque o Esaú era o irmão forte, o Esaú era o irmão que as moças gostavam, namorava e casava, lembra? O Esaú era o queridinho do pai, e naquela cultura patriarcal, não adiantava ser o queridinho da mãe. Naquela cultura patriarcal, tinha que ser o queridinho do pai. Então ele sempre quis o colo do pai, e o pai nunca deu colo para ele. Ele sempre quis o abraço e o beijo do pai, e o pai nunca quis abraçar e beijar ele. Ele queria que o pai chamasse ele, e não Esaú, para abençoar, ou que pelo menos o chamasse também. Mas isso não aconteceu. Estão lembrados? Isso não aconteceu. Então, ele sempre quis ser o Esaú. Ele está vendo isso. É como se Deus mostrasse para ele: não adianta, meu filho. Quem é você? Olha para você. Eu sou o Jacó. Está vendo? Você é um enganador. Vai enganando e sendo enganado. E assim a vida de muitas pessoas vai perdendo a vida delas, gastando a vida, querendo ser quem não é, querendo parecer o que não pode, e vai se perdendo, se judiando. Agora, meus irmãos, ele tratou o problema espiritual com Deus, quando a alma dele foi salva, mas ele precisava tratar o problema pessoal com Esaú. Era preciso tratar aquela mágoa, aquele ódio, aquela suspeita, e é por isso que no capítulo 33, no versículo 10, ele fala: olha, quando eu estava lutando lá, eu me lembrei de você. Eu olhava, eu via você. Eu via você, eu queria ser você, mas na verdade eu sempre te enganei, eu sempre te maltratei, né? Aí ele fala no versículo 11: por favor, toma a minha bênção. Eu quero que você pega a minha bênção. Eu lembro vocês que ele saiu com 77 anos de casa. Naquele tempo eles viviam mais. Ele saiu com 77 anos de casa. E foi 77 anos brigando com o irmão por um motivo só. Qual motivo? Essa bendita bênção, né? Eles brigaram a vida toda pela bênção. Foi por causa dessa bênção aí que o Esaú disse: me roubou, eu vou matar ele. Agora ele olha e fala: é tua, pode ficar com você, né? Eu estou te dando, é de coração. Se a coisa mais preciosa na vida para ele era a bênção, agora ele fala: bom, né, eu posso te dar isso, porque na verdade eu alcancei uma bênção maior, que é a salvação, que é a vida eterna. Então, o que é isso aqui? Isso aqui não representa mais nada, né? Jacó, ele está diferente. Olha, meus irmãos, no capítulo 33, no versículo 12, o Esaú disse: vamos caminhar e vamos andar, eu vou na sua frente. Porém ele disse: não, meu senhor, sabe que estes filhos são tenros, e tenho comigo ovelhas, vacas de leite, se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o Senhor diante da face do teu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da tua face, e conforme o passo das crianças, até que chegue a meu Senhor em Seir. Bom, ele estava com medo do irmão, mas agora ele não tem mais medo nenhum. Ele dá um passo aqui, é um passo de crescimento, tá? O passo que ele dá de crescimento aqui, meus irmãos, é a busca pelo interesse dos outros, coisa que Jacó também nunca fazia. O Esaú disse: eu vou com você. Ele disse: não, não precisa. Não, eu faço questão de ir com você. Nós vamos juntos. Não, não vamos não, né? Eu vou no pasto do gado. Eu vou no pasto das crianças. Vai na frente, porque vai ficar atrasando você. Olha, irmãos, agora ele está preocupado em andar no passo das crianças, porque ele tem criança para cuidar. Ele está preocupado que se ele andar um pouco mais depressa, o rebanho morre. Mas mais do que isso, ele só pode andar o tanto que uma criança dele pudesse andar. Então ele tem que dar uns passos para trás, para que a criança que ele tem pudesse andar juntamente com ele. Isso é um crescimento. Sabe quando você tem que dar um passo para trás,
para poder ser alcançado por uma pessoa mais fraca que você. Quando a gente é crente já de um tempo, a gente acha que a gente sabe tudo, a gente acha que a gente é o bom, a gente acha que a gente é perfeito, a gente acha que, sou um semideus. E a gente vê uma outra pessoa caindo, ou falhando, ou começando a vida de fé, dando seus primeiros passos, nós não temos a coragem de dar um passo para trás, para socorrer aquela pessoa, ajudar aquela pessoa e dizer, eu vou andar junto com você até chegar no destino. Então esse passo de Jacó é o passo da humildade, mas também é o passo da esperteza, porque aí o irmão falou assim, né, vou com você, não, eu te encontro lá no Monte Seir. Ele nunca foi no Monte Seir, né? Ele jamais chegou lá, porque ele não queria se misturar. Versículo 15, Esaú disse, deixarei logo contigo desta gente que está comigo, né? E ele disse, para que isto? Basta que eu ache graça aos olhos do Senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. E Jacó partiu para Sucote. Veja, irmãos, ele não permitiu que Esaú fosse com ele, ele não permitiu que os empregados de Esaú ficassem para protegê-lo, ele não queria nada disso. Agora ele só quer depender de Deus mesmo. E uma pessoa, quando ela quer depender só de Deus, ela aprende isso. Você acredite que você vai ver o Jacó passando por poucas e boas. A vida do Jacó vai ser muito provada. A partir do capítulo 34, existem algumas tragédias e calamidades, fatos terríveis, tristes, que vão acontecer na vida do Jacó. Mas tudo, meus irmãos, lembra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Por isso é tão importante a gente estudar a vida do Jacó. Se você consegue estudar a vida dele, você pode entender a sua vida, porque a vida dele é a cara da vida de qualquer crente que existe nesse mundo. Amém?